Araújo. Pronto? Então, vamos dar início a mais uma oitiva no dia de hoje da Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi criada através do Decreto Legislativo 833, de 1º de julho de 2015, criada com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na execução do contrato 132/12, celebrado entre a Prefeitura Municipal com a empresa Revita Engenharia Sociedade Anônima. Eu queria, de antemão, agradecer a presença do Wander aqui, que por mais alguns dias ainda é o administrador regional do Tijuco Preto, e lembrar o seguinte: primeiro, pedir para você falar apenas a verdade, daquilo que você tenha conhecimento. Aquilo que você não queira responder também, questionado pelos vereadores, você tem plena prerrogativa de abrir mão de responder, tá? Exercendo seu direito constitucional. Segundo a forma de trabalho aqui, o vereador Marquinho é o relator, então ele é o primeiro a inquiri-lo, depois passa para nós, os outros demais membros da comissão. Ao final, ou mesmo durante a transcrição que ele faz da sua fala, a Valéria, que vai digitar lá o seu depoimento, você pode alterar, se quiser, e depois, no final, você vai ler, né, o seu depoimento. Se quiser alterar alguma coisa, também você tem pleno poder para isso, tá bom? Dito isso, eu passo a palavra para o vereador Marquinhos Amaral. Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, saber qual a sua função na Prefeitura Municipal. Eu sou administrador regional da região do Tijuco Preto. Desde quando? Desde o dia 15 de janeiro de 2013 até agora, o dia 25 de novembro próximo. No governo anterior, governo Barba, você não... Não participei. E durante esse período, nós estamos investigando o período do contrato que entrou em vigor em junho, né? De julho de 2013, 12, e que está até hoje em vigor. Então, como você não esteve no governo anterior, nós vamos nos reportar a esse período de 15 de janeiro até 25 de novembro próximo. Nesse período, quando você assumiu o seu cargo, tinha pessoal da Revita trabalhando na regional? Quando eu assumi a regional, sempre as pessoas da Revita eram trabalhadas e acho que programadas pelos serviços públicos. Tinha pessoas, porém não era da minha alçada vê-los, né, na época. Você não tinha nenhuma ligação com eles, então? Tinha quanto à prestação de serviço, né? Eu tinha alguma demanda, na minha regional eu passava diretamente para a Secretaria de Serviços Públicos. Mas com os funcionários não tinha nenhum... Até então, não? Até então, não. De forma direta, né? Sim. A partir de quando que você passou a ter ligação com a empresa Revita? Com a empresa Revita eu nunca tive ligação. Na verdade, a minha ligação era com a Secretaria de Serviços Públicos. Aí a gente, devido a dificuldade em estar realizando certos tipos de problemas na minha regional, eles passaram a mandar diariamente, a partir, acho que de junho ou julho, 6 pessoas para estar julho de 2013? Para estar sempre indo lá. Isso ficou 6 pessoas? 6 pessoas. Ficou num período, acho que de 55 dias fazendo isso aí. 2014? E nesse período aí você que fiscalizava? Na verdade, diariamente eles chegavam de manhã, né? E faziam os horários conforme os meus antecessores aí falaram. E a perua passava, pegavam ele e levava para a Revita no final do expediente. Mas quem determinava os locais de trabalho já era pré-estipulado por você? Pela secretaria, num cronograma que eu também tinha falado, que tinha uma certa demanda na regional, né?
E esses funcionários ficaram somente 55 dias na sua Sim. disposição. Depois você não teve mais nenhum... Não, daí eles ficavam pela Secretaria de Serviços Públicos, aí iam para a região que eles estipulavam, Certo. entendeu? E tipo, esporadicamente iam para nossa região. Mas aí você não tinha função de... Não, de olhar nada. Nesses 55 dias, você que fiscalizava o ponto deles? Não, na verdade, esses 55 dias eu também não fiscalizava o ponto deles, mas, tipo, diariamente o Xiré me ligava e perguntava se essas 6 pessoas estavam lá, se eles tinham levado, chegado no horário, esse tipo de coisa, assim. Mas assinado não tem nada assim? Não. E para fiscalizar também o serviço, se eles fizeram aquele serviço que estava pré-determinado, também não era você? Não, normalmente não. Na verdade, da minha parte, eu sempre tirava foto dos lugares como estava e como ficou, né? Isso aí eu fazia, tipo, como arquivo pessoal meu, da minha pessoa. Nada em sentido... Não oficial? Não oficial. E você sabe se esses serviços realizados, eles eram... era computada a medição dos mesmos, não? Então, essa medição, eles sempre diziam que passava alguém da prefeitura fazendo essa medição e alguém da Revita. Eu, particularmente, desconheço. Você desconhece quem é essa pessoa e se isso era feito ou não? Isso. Eu vou relatar, se tiver alguma coisa errada, que eu mudei, alguma coisa, você pode nos corrigir. Perguntado pelo relator qual a sua função na administração pública, o depoente afirmou ser administrador regional do Tijuco Preto. Você parou onde? No período de 15 de janeiro de 2013 até 25 de novembro próximo. E que nunca participou do governo anterior. Afirmou que ao assumir a regional, não tinha obrigação pela fiscalização dos serviços executados pela Revita, pois não era de sua alçada. Ponto. Simplesmente analisava a demanda da região e passava para a Secretaria de Serviços Públicos. Que como havia uma certa dificuldade da Secretaria de Serviços Públicos atender algumas demandas, em junho ou julho, não se recorda, de 2014, a sua regional
recebeu 6 pessoas da Revita que ficaram aproximadamente 55 dias prestando serviços naquele local. Ponto. Que durante o período ele não era o responsável em fiscalizar a assiduidade dos funcionários. Porém, todos os dias recebia telefonema do senhor Chireia perguntando se os mesmos compareceram e se os serviços foram realizados a contento. Ponto. Salientou que era a própria secretaria que determinava os locais aonde as 6 pessoas trabalhariam, vírgula. Mas muitas vezes ele ofereceu informações sobre a demanda da sua regional. Ponto. Tem informações que as medições eram realizadas por funcionário da prefeitura e servidor da Revita que passavam nos locais, vírgula, porém desconhece quem eram essas pessoas e se isso era de fato feito ou não. Ponto. Afirmou ter em seu poder arquivo pessoal de fotografias que demonstram arquivo pessoal de fotografias que demonstram a realização de inúmeros serviços na área atendida pela sua regional. Ponto. Reafirmou que a fiscalização dos serviços não era feita por ele. Ponto. Vander, aqui na verdade constam nos processos da prefeitura, em 3 processos de pagamento constam o seu atestado, a sua assinatura. Um que é referente ao mês que é o primeiro, mês 14, processo 14, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Esse daqui é o primeiro processo de pagamento que você assina. Ele é referente aos serviços prestados no mês de maio, tá? Aí você vai assinar no verso
Aí você assina aqui e faz uma observação, na verdade. De acordo, trabalhamos, né, nos dias 2, 3 e 4 do mês 6 de 2014. Por que pediram para você assinar nesse processo, se esse período ainda não estava incluído nesse processo? Aqui, na verdade, é o período da Revita referente a 1º a 31 de maio. E você assina, fazendo essa anotação, que é correta, inclusive, que é diz respeito a dias posteriores a esse processo. Quem que pediu para você fazer isso? Não, na verdade, foi o Marcos Chireia, né? Que ele sempre pedia para nós, administradores, ir lá e assinar. Tanto que não só minha assinatura, como os dos demais. O que acontece? Como eu olhei, tipo assim, não tinha como ler todo o processo para ver tudo que estava escrito nele. Mas costumeiramente meu, dar uma olhada meio que, né, para saber realmente o que eu estava assinando. Aí eu coloquei aqui em observação justamente para ficar da maneira correta, do que eu achava correto estar anotando. Então, a sua assinatura se diz respeito a esse período, né? 2, 3, esses dias 2, 3 e 4 do mês de junho, não referente ao que estava nesse processo, que é o referente ao pagamento solicitado pela Revita. Exatamente. Do mês de maio. Exatamente. O processo... Tá. Aí os outros 2 processos que você assina são referentes a mês cheio, né? É esse processo 16.414, que é referente ao mês de junho de 2014, né? Ele dá entrada no começo de julho, e depois, nós não recebemos ainda, porque a prefeitura não nos entregou ainda, é referente ao mês de julho, os serviços prestados em julho de 2014, mas aí você vai voltar a assinar os serviços prestados durante o mês de agosto. Esses 2 meses, você não faz nenhuma referência a dias específicos. Então, subentende-se que nesse mês, todos os dias, tinha pessoas Sim. sobre a sua gestão na prefeitura, a subprefeitura do Tijuco. Não necessariamente, diretamente a minha gestão, mas que tinha gente na regional fazendo algum tipo de trabalho, sim. Tá. Esses processos, sempre quem pedia para você assinar o secretário ou era o Marcos Chireia? O Marcos Chireia. Exatamente. Tá. Vamos lá, galera. Questionado pelo presidente da comissão. Questionado pelo presidente da comissão. Da observação colocada no verso da folha 02571, nos seguintes termos, do processo número 13.928. Esse é o nosso? É do processo deles lá. Qual que é o nosso? Da Câmara? Essa mesmo, 2568 é o nosso, né? Então tá. Como ficou aí? Não. 13.928/14 da Prefeitura. 13.928/14 da Prefeitura Municipal. Na primeira comissão deve ser colocado no verso da folha. Aqui, da folha. Aí se põe aqui na frente, processo Câmara Municipal, né? Processo Câmara Municipal, fecha parênteses. No processo número tal da Prefeitura Municipal, vírgula, referente aos pagamentos, referente ao pedido de pagamento da empresa Revita, referente ao pedido de pagamento da empresa Revita, pelos serviços prestados no período de 1º de maio a 31 de maio de 2014, a 31 de maio de 2014, vírgula, nos seguintes termos:
abre aspas, de acordo. Trabalhamos nos dias 2, 3, 4 do mês 6 de 2014, o depoente afirmou que fez questão de assim assinalar, pois os dias em que atestou os serviços prestados por servidores, por trabalhadores da Revita, né? Por trabalhadores da Revita, eram os que ele assinalou. O que ele assinalou. Ponto e vírgula. Que isso aí. Ele assinalou, ponto e vírgula. Que sempre procurava observar o que assinava como prestação de serviços. Foi apresentado ao depoente os outros 2 processos em que consta a assinatura do mesmo como subprefeito do Tijuco Preto, em relação a serviços executados nos períodos de 1/6/14 a 30/6/14, a 30/6/14 e de 1/8/14 a 31/8/14, para os quais o depoente confirmou que afirmou que efetivamente nesses períodos existiram trabalhadores da Revita trabalhando na sua regional. Eles trabalhavam a partir de solicitação sua, determinação sua ou do Marco Chireia? Marco Chireia. Mas sempre sobre as determinações do diretor de departamento, Marcos Chireia. Eles iam até a administração regional, lá, a sede, para sair de lá para fazer o serviço, ou já saíam aqui de baixo? Assim, às vezes saía da regional, quando um dia de chuva, de repente eles levavam os material deles lá, aí deixava lá e no outro dia eles passava com a perua, pegava esse material e ia para a região determinada. Então, algumas vezes eles saíam de lá? Algumas vezes, sim. Ponto e vírgula. Por algumas vezes, o depoente... Por algumas vezes, o depoente afirmou que esses trabalhadores saíam de sua da sede de sua regional. Não precisa, não. É a mesma lá ainda, lá na Jasmina. Você alguma vez assinou folha de ponto de servidores da Revita? Não, nunca. Não. Nunca.
E nem sabia desse controle, nada? Não, não. Você alguma vez fez algum tipo desses controles? Não. Documento seu, não? Não. Perguntado se em alguma oportunidade assinou folhas de controle de ponto, o depoente disse que em nenhum momento e que todos os dias via o funcionário Emerson fiscalizando a assiduidade dos servidores. Você sabe se da prefeitura o Xireia foi alguma vez fiscalizar? O Xireia normalmente, pessoalmente nunca foi. Pessoalmente não, mas por telefone, sim, ligava. Afirmou não. que em nenhum momento, do meu conhecimento, não. Viu pessoalmente o senhor Marcos Xireia indo fiscalizar a assiduidade dos funcionários, e sim através de telefone. Alguma vez você atestou a quantidade de serviços prestados, tipo metros quadrados de varrição, de poda, né? De corte de mato, ou metro linear que tenha sido varrido, alguma coisa desse sentido? Não. Pintura de guias? Não, atestar metragem de trabalho realizado, não. Lixeiras alguma vez colocou na sua regional? Do meu conhecimento, não. Em determinado momento, em abril deste ano, é criado um grupo na prefeitura, né, dentro da corregedoria, que vai investigar o contrato. E eles apontam várias irregularidades. Você tomou conhecimento desse relatório, desse comitê? Não tomei conhecimento. Eu sei da existência do comitê, mas não sei do relatório que eles fizeram. Eles produziram. E você sabe por que retiraram da Secretaria de Serviço Público a gestão do contrato da Revita, passando para eles? Desconheço. Ô, Wander, por que você acha que em determinado momento, eles, provavelmente, antes de você assinar esses contratos, que se dá a partir de maio de 2014, você via funcionários da Revita algumas vezes trabalhando na sua regional? Sim. Como você disse. Sim. Por que você acha que a partir daqui é que eles pediram para você começar a assinar esses processos? Não sei. Assim, sinceramente, não sei. Em resposta à indagação do presidente, afirmou que nunca testou nenhum documento comprovando trabalho ou medição realizada. E que não tem conhecimento da instalação de lixeiras na região que abrange a sua regional. Ponto. Afirmou ter conhecimento da existência de uma investigação no contrato pela Corregedoria da Prefeitura e também do contrato pela Corregedoria da Prefeitura e também da criação
de um comitê gestor. Porém, não teve acesso ao teor dessas investigações e não sabe os motivos que levaram a prefeitura fazer a transferência da gestão do contrato da Secretaria de Serviços Públicos para o comitê. Ponto. Salientou ainda não saber os motivos que levaram o senhor Marcos Chireia a pedir que assinasse alguns processos referentes à Revita somente por um período. Certo? Ô Wander, esse comitê gestor te chamou alguma vez para alguma reunião com eles? Chamou porque eles fizeram um mapeamento da cidade, onde eles iam começar numa determinada região e que iam chegar na primeira etapa desse procedimento na minha região, como chegou, né? E realizar lá. Quando nesse período que fosse realizar na minha região, era para mim também estar junto com esse comitê, dando uma olhada às necessidades da regional, e se houver alguma coisa que tivesse fora, que era para mim passar para eles na ocasião. Mas quem fazia direcionamento de trabalho, mesmo na minha região, era eles. Você alguma vez viu eles pessoalmente, o Dante, o Roberto ou o Márcio Monzani, andando pela regional fiscalizando o trabalho? Todas as vezes que eu via o trabalho dessa comissão na região, sempre tinha um. Normalmente eu via o Dante, todas as vezes realmente eu via o Dante. O Monzani cheguei a ver uma vez, andando lá, mas o Dante eu via normalmente. Perguntado pelo vereador Lineu se em alguma ocasião foi chamado para reunião no comitê gestor, o declarante gestor, o declarante afirmou que esteve reunido para o mapeamento da cidade e a inclusão da sua região nos serviços que seriam realizados. Só um detalhe. Foi uma reunião que você fez com eles, mais de uma? Foram duas reuniões. Duas reuniões? Duas reuniões. Eles têm costume de lavrar a ata das reuniões deles aqui. Você lembra se lavraram alguma ata que você assinou dessas reuniões? Eu não assinei ata em reunião. Tinha mais algum outro administrador com você nessas reuniões? Eu fiz uma reunião com o Dante e com o Monzani, só. Aí depois, na outra reunião, estava só o Antônio, né? O Roberto lá e o Dante. O Dante. Mas, tipo, para falar do dia que eles iam chegar na minha região somente, sabe? Essas duas vezes. Coisas, Você é uma pessoa, né, parece bem organizada. Você anotou alguma data que você tenha visto eles lá? Você falou que o Chireia comprovava algumas coisas por telefone, que não ia lá. Eles, você falou que iam algumas vezes lá. Você atestou alguma data? Você lembra de alguma data que eles tenham estado lá? A data específica, tipo,
Eles começaram lá no comitê, na minha região, foi no dia 26 de outubro. Agora? Não, dia 26 de outubro. Não, perdão. Dia 26 do... Perdão, peraí. Eles começaram em maio. Aí eles foram pra... Peraí, só pra me recordar. Eu lembro assim. Eles foram eles fizeram a região da Vila Prata, cidade era São Felícia, e vieram pra minha região. Na minha região, eles chegaram lá dia 26 de julho. Exato. Até o dia 25 do mês próximo. Agosto. Ficaram um mês. Um mês praticamente lá. Foi isso aí que aconteceu, isso aí mesmo. Foi mesmo. Onde eu parei, Valendo? Durante 2 vezes, sendo que na primeira estava o declarante, né? Estava o declarante, o senhor Dante Nonato e o senhor Monzani, é isso? Monzani. De monstro. E na segunda, o próprio declarante, o senhor Antônio Roberto e o senhor Dante. O senhor Antônio Roberto e o senhor Dante. E que não se recorda... Não se recorda, não. E que não assinou nenhuma ata dessas reuniões. Indagado se comprovou membros do comitê fiscalizando os serviços realizados pela Revita. O administrador disse que em todas as vezes algum dos membros do comitê estava presente, vírgula, especialmente o senhor Dante Nonato. Afirmou que a equipe da Revita esteve na sua regional do dia 26 de julho deste ano até o dia 25 de agosto. Nesse período, quantas vezes você acha que todas os dias tinha alguém? Quando eles estavam na minha região, eu ia todos os dias verificar onde eles estavam, porque eles desde de limpeza, pintura, tudo, não tinha como não ver, né? Eu estando lá na região, não tinha como ver. E normalmente, o Dante estava lá. E que nesse período, ia todos os dias ver a realização dos serviços e encontrava com o senhor Dante. Algum momento, durante esse período, você viu a varredeira varredeira mecanizada? Na sua região nunca trabalhou? Que em nenhum momento a varredeira mecanizada esteve prestando serviço na sua região administrativa, em outros locais da cidade, você chegou a ver? E que também nunca viu
em outros locais da cidade. Nessas vezes que você viu o Dante lá, ele estava com o carro da prefeitura ou com o carro da Revita? Olha, eu não sei o que é carro da prefeitura, o que é carro carro da prefeitura eu sei que é normalmente tem os dizeres da prefeitura. E a chapa né? é diferente. Não, ele sempre foi com um Gol preto, um Fox preto, um carro preto, né? Eu não é um carro preto, eu não sei. Eu acho que é o carro pessoal dele, eu acho. Perguntado se alguma vez perguntado se o senhor Dante Nonato ia com o veículo da prefeitura ou da empresa Revita, o depoente afirmou que o mesmo ia com seu carro particular. Já que era um veículo preto e sem chapa oficial. E sem chapa oficial. Do Paraná. Eu só gostaria de perguntar o mesmo, se aquela referida veículo que transportava esses trabalhadores eram da prefeitura ou era da empresa? Da Revita. Da Revita. E o senhor teve algum conhecimento se quantos carros da revista prestavam serviço para a prefeitura? Na minha região, o senhor fala? Em toda São Carlos? Não, eu só tinha conhecimento da Revita trabalhando na minha região. Eu não... Quantos veículos lá prestavam serviço da sua região? Uma perua Kombi. Uma perua Kombi. Exatamente. Agora, quanto a outros tipos de trabalho, eu não atesto. Já foi falado sobre a varredeira. Na sua região, o serviço era testado por Vossa Senhoria, quando lá na sua região era feito o serviço, e se não era por quem? E se era do vosso conhecimento que todo o serviço prestado era medido ou era diária? Que a empresa prestava serviço na diária ou na metragem? Peraí, o senhor tem que ser um pouquinho mais claro na pergunta, que eu não estou entendendo a sua pergunta. Não, a minha pergunta é o seguinte. Na sua região, o serviço era medido ou era na diária? Não, não era medido, como eu já disse anteriormente. O meu trabalho era olhar a demanda, eles faziam a limpeza, terminava a limpeza. Eu nunca fiz a medição de nenhum trabalho realizado. Nunca. Só isso. O vereador Paraná indagou o depoente sobre o veículo que transportava os trabalhadores. Isso mesmo. O veículo que transportava os trabalhadores, isso mesmo, era da municipalidade ou da empresa Revita. Ponto. O declarante afirmou que ele só acompanhava o veículo que trabalhava na sua regional e que lá era uma perua Kombi de propriedade da Revita, de propriedade da empresa Revita.
afirmou que na sua regional nunca fez nenhuma medição do trabalho prestado pela empresa Revita. E se é de conhecimento de Vossa Senhoria, se esse serviço que prestava lá, ele era testado todos os dias ou só no fim do mês? Atestado para quem? O serviço que a empresa executava no bairro. Sim. Ele era atestado em planilha. Quem atestava, se é do seu conhecimento? Não, não é do meu conhecimento. O senhor não sabia, então, quem respondia pelo serviço? Quem respondia pelo trabalho diário, quem respondia pelo trabalho mensal. Não é do seu conhecimento? Não é do meu conhecimento. Mas o senhor acompanhava o serviço? Acompanhava sim. Embora não tinha nenhum conhecimento de quem atestava isso? Exatamente. O declarante afirmou não ter conhecimento se os atestados dos serviços prestados eram diários ou mensais. E também disse desconhecer o nome das pessoas que atestavam e que eram responsáveis pelas medições, embora, como administrador regional, acompanhasse diariamente o serviço. Wander, você nunca viu, inclusive na mão do Dante, nenhuma ficha de controle por medição dos serviços realizados. Nunca viu isso? Agora você está falando do comitê emergencial? Isso. Alguma vez você viu algum comitê, um documento deles na mão? Não. Ele atestando que falava tantos metros quadrados, tantos metros lineares. Nunca viu? Não, eu nunca vi. Perguntado pelo relator, pelo presidente, se em alguma oportunidade, perguntado pelo presidente se em alguma oportunidade teve acesso a documentos do comitê gestor, onde constavam as medições dos serviços, o senhor Wander afirmou que nunca. Cidinho, alguma questão? Beto Alaide, Marquinho, Paraná. Não tendo mais nada a tratar, eu queria mais uma vez registrar o agradecimento dessa comissão, Wander, a sua presença aqui. Tá? Se você quiser acrescentar alguma coisa. Não, na verdade só agradeço e espero ter sido bem claro com vocês aí. Com certeza você, em nome da comissão, posso falar, você ajudou, né, elucidar o possível, né, o contrato que existe, né, a forma de gestão da prefeitura sobre o contrato que existe dela com a empresa Revita. Tá? Dito isso, eu queria pedir só que você aguardasse mais alguns minutos, a Valéria vai acabar de digitar, que você poder revisar, né, para poder assinar o documento. Tá bom? Muito obrigado.